E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos à nossa aula aqui, que o nosso tema vai ser ligadura de aumento e ponto de aumento, esse é o assunto, e também a divisão de proporcional dos valores. O que eu estou querendo com isso? Para a gente chegar na próxima aula, que é a aula 7, a gente vê os compassos. Então, se você nunca viu isso, beleza, vamos prestar atenção, óbvio. Se você já viu o compasso, é bom revisar isso, já sabe o que é, tá bom? É bom a gente dar uma olhada nessa aula, porque isso daqui é a chave para a gente entender a questão do compasso, da fórmula de compasso e outras coisas, tá? Tem gente, eu vou falar mais à frente aí, né, em algumas dificuldades que às vezes eu percebo o aluno meu do último ano de curso técnico. Eu estava essa semana dando uma aula online aqui e percebi coisas aqui nessa aula para você mesmo que está aí aprendendo no início do curso. Então você vê que é um assunto que ele não é fácil, não precisa se assustar, principalmente porque envolve matemática, essa coisa de divisão proporcional dos valores. Se você tacar na internet, eu fui pesquisar, por exemplo, para pegar alguns exercícios alternativos e cair num assunto de matemática, tá? Mas fiquem tranquilos, é uma matemática basicamente de contar, somar e diminuir, né? Não tem Bhaskara, não tem logaritmo, fiquem tranquilos. Tá bom? Não precisa desistir, correr do curso, não. Só que é uma aula que vai ser talvez a mais matemática aí do curso, mas depois a matemática ela fica muito em função disso, né? Então, quando dizem que música é matemática, é um pouco por aí, né? Eu lembro que uma vez eu estava num estúdio ensaiando, aí teve um cara que falou, exagero, né? Exagero não, informação errada. Ele falou assim, não, porque música é matemática. Pitágoras inventou a música. Eu falei, Pitágoras inventou a música? Engraçado, eu não sabia que alguém tinha inventado a música. Pra mim, música, claro, tô falando de deboche, né? Ninguém inventou a música é uma coisa que, bom, tem várias teorias de como surgiu, a aula não é sobre isso, mas não é desse jeito, né? Ninguém inventou a música, esse daqui é música, né? Não, já desde o Homem das Cavernas, que já tinha instrumentos de trabalho e cantos, e música também surgiu junto com o canto, enfim, são uma série de teorias que é um assunto mais complexo. Mas então Pitágoras não inventou a matemática, e não, música não é matemática. Eu sou ruim com logaritmo, com Bhaskara, com um monte de coisa, e sou músico, sou professor de música, então não procede, tá bom? Vamos começar aí com figura e duração opa, eu errei o título aqui, na verdade é o ponto de aumento, né? Vamos começar assim, figuras de duração do tempo é a questão que a gente vai ver, mas primeiro a gente vai ver o ponto de aumento. As duas formas de aumentar, então aí a gente já começa com a matemática, tá bom? Então vamos lembrar aí que aqui a gente tem, nas outras aulas a gente está vendo, que a gente tem aqui essa figura aqui, que vale 1, tá bom? Se você está totalmente iniciante, a gente não viu essa figura aqui, que é a mesma coisa dessa aqui, eu vou falar já daqui uns minutinhos, vou dar o nome dela, a gente vai ver tudo bonitinho. Essa figura aqui, ela vai valer meio, tá? Metade de um tempo. Bom, então, esquece essa parte aqui, esquece essa primeira figura do igual aqui, da soma. Então, a gente tem essa daqui que vale 1, e se eu colocar um sinal de mais igual da matemática, meio, né? Então, 1 mais meio, não é isso? Então tá bom. Então daria 1,5. Seria... como que vai cantar isso? Como que vai executar? Aqui, gente, essa aula, ela vai ser um pouco mais teórica, porque para executar isso fica um pouco complicado. Então primeiro a gente precisa entender essa coisa, que na verdade é tudo uma grande matemática, tá? Para depois a gente começar de fato a tocar / cantar isso, tudo bem? A gente vai avançar um pouquinho e depois vai na parte do solfejo, vai começar isso um pouquinho mais adiante. Então beleza, o ponto de aumenta metade do valor da nota, tá? Toda vez que tiver esse pontinho aqui do lado direito da nota, não é um pontinho embaixo, chama staccato, é uma outra coisa, a gente vai ver depois. Então um pontinho embaixo esquece. Se você vê numa partitura um pontinho do lado direito, significa sempre que esse ponto de aumento vai aumentar metade do valor da nota original. Como assim? Olha aqui, a gente tem uma semínima. Quanto vale a semínima? 1. Originalmente vale 1.
Se é 1 mais o ponto, significa que é 1 mais a metade de 1. Quanto que é a metade de 1? Meio. 1 mais meio, 1,5. Né? Então, 1 mais a metade de 1. Né? Que eu tenho 3 metades de 1. Né? Porque 1 é igual a 2 metades. Tá bom? Aqui, outros exemplos. Né? Esse aqui a gente já viu bastante. Esquece o ponto. Ó, quanto que vale isso daqui sem o ponto? Esse aqui vale 4, não é isso? E aí o ponto de aumento, lembrando, ele aumenta metade do valor da nota. Ponto de aumento, metade do valor da nota. Então, 4 mais a metade de 4. Quanto que é a metade de 4? 2. Quanto que é 4 mais 2? 6. Então, esse aqui vai valer 6. Bom, 6 é igual a 4 mais 2. Em matemática é isso que está escrito. Tá bom? 6 é igual a 4 mais 2. Tá bom? Essa figura aqui, sem o ponto, igual a gente está vendo aqui, essa figura sem o ponto vai valer quantos tempos? 2. 2 mais a metade de 2. 2 mais 1, que vai ser 3. 3 é igual a 2 mais 1. Tá bom? Sempre assim, tá? Sempre que você ver um ponto, você vai entender que é mais a metade do valor da nota. Então, gente, olha só, o ponto de aumento, e isso que a gente vai ver agora, ponto de aumento e ligadura de aumento, como o nome já diz, aumento, está aumentando o valor do tempo, está somando. São sinais para somar, então aí a gente vai trabalhar com a matemática, tá bom? Então, quando você vê essa nota aqui com ponto do lado, você não vai cantar 2 tempos, tá, tá. Você vai cantar 3 tempos, tá, tá. Mesma coisa aqui, aqui você vai cantar 6 tempos, tá. Essa figura aqui não vai ser muito usada, a gente depois vai entender por quê. Essa daqui sim, e essa daqui de 1,5 também. Tá bom? Só que aí eu não vou, para executar isso é um pouco mais complicado. Preciso de uma aula especial para isso. Tá bom? Então, isso daqui, o ponto de aumento e a ligadura de aumento, que a gente vai ver agora, vai mudar o ritmo da nota. Né? Vai mudar o valor da nota. Tá bom? O que é o ritmo? Né? Não são os valores da nota? Tá? Então, é isso. E ligadura de aumento. Então, o ponto de aumento vai aumentar sempre a metade. Tá bom? E se eu não quiser que aumente a metade, eu quiser que aumente valores que não são a metade, aí eu vou usar a ligadura de aumento. Também eu posso aumentar a metade com a ligadura de aumento, tá bom? Só que a ligadura de aumento, o que ela é? Ela é esse arco aqui que eu coloco embaixo de 2 ou mais notas, né? Tá vendo aqui, ó? Aqui a gente tem, né, uma figura pontuada. Lembrando quanto que vale essa aqui? 2 mais 1, 3. Essa aqui vale 3. Essa figura de 3 tempos eu posso escrever, ó, 1. Eu coloquei uma figura de 1 e uma figura de 2. Né? E coloquei um arco entre a cabeça das notas. A cabeça é essa partezinha redonda aqui, tá bom? Coloquei um arco, um barbantinho, que, né, segura elas e fica um pouco caído esse barbante, ele não está tão esticado. Aqui é a mesma coisa, né? Então, quanto que eu tenho aqui? 1 e 2. Se não tivesse essa ligadura, seria duas notas diferentes. Aqui eu cantaria um tá e aqui eu cantaria outro tá, tá bom? Como eu tenho a ligadura e a ligadura vai somar o valor das notas, ela vai somar, então eu só vou articular a primeira nota. O que é articular? É cantar ou tocar a primeira nota. Tá bom? Então, aqui eu tenho 1 mais 2. Aqui eu tenho 2 mais 1. Aqui eu tenho 3, né? Que é 2 mais a metade de 2. Ou seja, eu tenho 3 tempos. Eu tenho uma nota aqui de 3 tempos. Eu falei que só vai articular a primeira nota. Então, olha só, gente. Essas duas notas aqui é uma coisa só. Na hora de você tocar, você vai tocar uma coisa só. Aqui é a mesma coisa, ó. Daqui até aqui, tá? Vai ser uma coisa só. Você vai cantar uma coisa só, tá bom? Então, quantas notas tem aqui nessa partitura aqui? Dá pause. Voltou? 4 notas. 1, 2, 3, 4. Se você estiver desatento, você vai dizer que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não são 6, são 4 notas. Tá bom? Quantas notas tem aqui? 2. Ó, uma nota de 2 mais 1, que é 3, mais essa daqui. Tudo bem?
A ligadura de aumento, ela só acontece em notas de mesma altura. Como assim mesma altura? Pensa assim, mesma nota, porque mesma nota, por exemplo, o Sol, esse aqui é a nota Sol, que está na segunda linha. Essa nota aqui em cima da quinta linha também é um Sol. Se eu falo assim, é mesma nota, dá a impressão de que o Sol pode ligar o Sol daqui de cima. Mesma nota é isso, mesma altura é o Sol, que eu vou chamar de Sol 3, a gente vai ver mais adiante o que é o Sol 2, Sol 3, cada Sol tem na sua sequência. Se você toca teclado, pensa que esse aqui, por exemplo, é o Sol 3, é o terceiro Sol do teclado. Isso a gente vai falar mais adiante. Então, é só mesma altura, Sol 3 com Sol 3, Lá 3 com Lá 3, não Lá 3 com Lá 4, tá? Nem Lá 3 com Si 3 com Sol 3, tá bom? Então, ligador de aumento é sempre da mesma altura e você vai articular somente a primeira nota, tá? Somente a primeira nota. Então, olha aqui, ó, eu tenho, assim, eu posso ligar mais de duas notas, ó, aqui eu tenho 2, tá? Essa ligadura é o sinal de mais, então aqui embaixo está 2 mais 2, e aí está ligado, mais 2, está ligado a mais 1. Então, é uma nota de 7 tempos. Tá. Eu fiz aí na câmera, contei os 7 tempos, tá bom? E aí, com isso, eu vou somando notas e vou chegando a valores, no valor que eu quiser, inclusive em frações. Tá bom? E aqui em cima tem, por exemplo, 2 tempos mais meio, que é uma nota que vale 2,5. Tá? Aqui, 1 mais meio, 1,5. Eu posso chegar a valores como 1,75? Posso, entendeu? Só que, quando começa a entrar numa... Até 1,75 é compreensível. Quando começa a entrar numa dízima, é um pouco complicado, vira matemática pura, e aí é melhor a gente fazer por fração, igual eu não botei aqui 0,5, eu botei 1 sobre 2, metade. E a gente vai ver hoje bastante aula sobre fração, tá bom? Porque não se assusta, não foge não. Essa aula é muito importante. Então olha aqui, eu falei sobre ponto de aumento, que aumenta o valor da nota, e ligadura de aumento, que também aumenta o valor da nota. Só que o ponto aumenta mais metade, e ligadura de aumento aumenta mais quanto eu quiser, tá bom? As duas coisas são usadas, como está nessa figura aqui, juntas, tá? Só que eu vou explicar logo aqui o que é ligadura de expressão, que também é chamado de legato, tá bom? Que é essa figura aqui, para a gente entender a diferença de uma para outra, porque muita gente se confunde com isso, tá bom? E são coisas bem diferentes. Então vamos lá. A ligadura de prolongamento, que é a que aumenta o valor da nota, que a gente viu anteriormente, tá? Ela muda o ritmo, né? Então, por exemplo, aqui, ó, assim, eu acabei esquecendo de cantar aqui a anterior aqui, né? Por exemplo, eu vou cantar essa daqui, essa que eu tô com o laser apontado, essa aqui de baixo. Eu vou cantar ela do jeito que está escrito, tá bom? Então vamos lá. Tá, 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 tá. Quer dizer, 4 notas que valem 3 tempos, tá bom? E eu vou fazer isso também. Agora eu vou fazer sem a ligadura. Eu vou fingir que essa ligadura não está aqui. Eu vou ler só para a gente entender, tá bom? Desconsidera essa ligadura e essa aqui. Então como que vai ficar? Tá, 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 tá. Percebe que a ligadura, o fato de ter uma ligadura aqui, mudou o ritmo. Inclusive mudou a quantidade de notas. Isso quer dizer que mudou o ritmo, né? Quer ver? Do jeito que está escrito aqui, pergunta que eu já fiz anteriormente. Quantas notas tem aqui? 4, né? Porque essa daqui está ligada. Eu disse para vocês que a ligadura é uma nota só, né? Por exemplo, essa daqui de cima, esse monte de nota aqui é uma nota só, que vale 7 tempos, tá bom? E assim vai. Então, aqui eu tenho 4 notas. E sem a ligadura eu tenho 6 notas. Ora, 6 notas é diferente de 4, mudou o ritmo. E, gente, eu estou enfatizando isso porque o pessoal confunde muito, muito isso. Então, algumas coisas que eu vou falar aqui mais adiante é baseado em perguntas que já me fizeram muitas vezes, tá bom? Principalmente quem resolve estudar sozinho em casa ou em vídeos aí pela internet acaba ficando com muitas dúvidas, tá bom? Então, isso daqui, 2 mais 1 igual a 3 e tal, mas lembrando que esse 2 mais 1 vira uma nota de 3 tempos. Às vezes essa informação que você não captou vai fazer toda a diferença na hora, principalmente, de você tocar,
tá bom? E você chegar lá no instrumento e fazer o que tem que fazer. Então, beleza? Então, a ligadura de prolongamento, que é essa que a gente acabou de ver, ela muda o ritmo, tá bom? A ligadura que a gente acabou de ver é notas de mesma altura, por exemplo, aqui lá para lá, tá? Tudo revisão, já falei. Essa daqui não altera o fraseado, como assim? A gente vai ver. E grafa na cabeça de cada nota, tá? Na cabeça de cada nota. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho, que a gente viu aqui, 7 tempos, né? 2 mais 2 mais 2 mais 1. Então, eu não vou colocar um único arco daqui até a última nota. Eu vou colocar daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá, tá bom? Aqui, ó, mesma coisa, eu tenho aqui, ó, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, tá vendo? Aqui eu botei uma nota só. Então, ó, vamos aproveitar e quantas notas eu tenho aqui? Olha, uma nota que termina aqui, aqui começa a segunda nota, se prolonga até aqui, se prolonga até aqui. 3 notas e a quarta nota se prolonga até aqui. Então, você vai ouvir 4 notas aqui. Tá, 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 tá. Se você não entendeu o que eu fiz, não tem problema. Mas a execução fica, a gente vai ver mais adiante. A execução fica assim. Bom, 4 notas. Beleza? Então, cada cabeça de nota que você vai prolongar, você vai ligar. Então, aqui, ó. Um barbante que amarra aqui, que amarra aqui, que amarra aqui. Diferente da próxima ligadura, que a gente já pode ver, ó, que começa na primeira, tá? E termina na última, tá bom? Então, só visualmente você já consegue identificar. Eu acabei me esquecendo aqui de fazer, mas a partitura, mas sim, é possível misturar as duas notas. As duas coisas, a de prolongamento e a de expressão. Aqui no meio, por exemplo, poderia ter, sei lá, um sol ligado a um sol aqui, né? Ia ter um barbantinho aqui no meio e esse barbante grande aqui, né? Que é a ligadura de expressão. Tá bom? O legato. Então tem um legato e junto, vamos parar de falar barbante e usar o termo certo, e junto a ligadura de prolongamento. Tá bom? Elas se misturam, tá? Então no mesmo trecho você vai ver. Tá? Então visualmente, antes de você entender o que é ligadura de expressão, ó, ligadura de expressão, ela vai ser possível em notas de altura diferentes. Aqui eu tenho Mi, aqui eu tenho Dó, que é uma nota diferente, aqui eu tenho Ré, o Sol. Então, elas são notas diferentes, você vai ver uma ligadura, ou com barbante de novo, uma ligadura aqui na primeira e na última nota, tá bom? Ligando isso tudo aqui. E se você quer aumentar, você jamais vai ver isso, tá? Você vai ver desse jeito aqui, várias ligaduras aqui, né? Bom, então várias coisas. Ok, então para que serve a ligadura? A ligadura de aumento eu acredito que já tenha ficado claro para que serve, né? Para somar o valor das notas. Para que serve a ligadura de expressão? A ligadura de expressão, ela serve para isso daqui. Para você tocar essa frase, ou esse membro de frase, enfim, esse trecho, essas várias notas, sem interrupção. Como assim sem interrupção? Se você estiver cantando, você vai cantar sem respirar. Então, para canto, isso daí vai indicar a respiração, né? Então, vou tentar fazer Mi, Dó, Ré, Sol, Mi, Ré, Sol, Dó. Eu não respirei, tá? Então, para coral, você vai ver essas indicações. Ah, para violino. Violino, às vezes, quer dizer arcada. Então coloca quero numa arcada só você tocar essas notas, né? E cada instrumento vai ter sua peculiaridade. Ah, e no violão? No violão significa que você não vai tirar o dedo do instrumento, né? Então você toca Dó, Ré, Mi. Eu estou cantando aqui, eu estou sem violão aqui, mas você vai tocar do Dó para o Ré, você vai deixar o dedo. Mais detalhes você vê com o professor de violão. E no piano, como é que faz? Mesma coisa, você vai tocar a nota Dó, e vai tocar em câmera lenta a nota Dó, a nota Ré e depois vai soltar o Dó, o Mi e depois vai soltar o Ré. Tudo isso muito rápido. No violão, mesma coisa. Daqui para cá e depois solta. Daqui para cá e depois solta. Aí essa parte mais específica é lá com o professor de instrumento. A ideia aqui, que vale para todos os instrumentos. E lembrando que a gente está em aula de teoria musical. Pelo menos vocês aí que estão me assistindo estão matriculados num curso de música, não é um curso de violão, nem um curso de baixista de rock, nem de tecladista de igreja. Então, é para ser música. Então, tem coisas que vão valer para todos, tá bom? Ah, mas eu toco bateria. Você é músico,
tá bom? Aí não reforça esse estereótipo do pessoal que fica fazendo piada com um baterista que não é músico, não sei o que. É músico sim, tem que ser. Um bom baterista. Tem diferença de baterista músico para baterista não músico, que tem os bateristas que são não músicos, tá bom? Felizmente a grande maioria corre atrás de informação sobre música, que é o que a pessoa faz, não é só ritmo, tá bom? Beleza. Então, diferenciada a ligadura de prolongamento e de expressão. Agora vamos aí à nossa matéria da divisão proporcional de valores. Antes a gente vai ver isso daí que chama unidade de tempo. Como o nome já diz, unidade 1. Uma unidade é 1. Unidade de tempo. É a figura que vale 1 tempo. Ora, unidade vale 1. Tá bom? Então o que acontece? Você vai eleger uma unidade de tempo. A que a gente elegeu até agora é essa daqui, a pretinha, né, com um traço para cima, tá? Que tem o nome de semínima, que a gente vai ver no próximo slide o nome de todas elas, tá bom? Então, essa vai valer 1 tempo, tá? Por que ela vai valer 1 tempo, tá? Como eu escrevi aqui, ela é a mais usada. Ah, ela é a única usada? Só existe ela? Não. Por que eu comecei com ela? Claro, tudo é opção de método, mas a maioria dos métodos trabalha com ela, porque ela é a mais usada. Ela é a única usada? Não. Tá? A gente vai ver aí algumas coisas, né, de que ela não vai ser usada. Tá bom? Então, a mais usada é a semínima. Tá? Dado o andamento, que é a indicação do metrônomo, tá? Então você vai colocar o metrônomo. Para quem não sabe ainda o que é metrônomo, é um aparelhinho que antigamente funcionava com corda, você vai baixar para celular hoje modernamente. Você vai colocar um número que vai ser normalmente de 40 a 240. E quanto mais alto o número, maior a velocidade. Quanto menos, menor. Quem dá o mandamento é o metrônomo. A partir do metrônomo, o metrônomo está te dando a unidade de tempo, tá bom? E a figura que eu vou usar para representar ele é a semínima, tá bom? Então vamos lá. Vamos olhar a anatomia da figura musical. A gente tem aqui essa bolinha redonda, como já falei, chama de cabeça de nota, tá bom? Haste, tá? E essa coisinha aqui, que pode ser que vocês nunca tenham visto, que vai chamar de colchete, tá bom? Eu vou explicar para que isso serve. E vamos só, a gente vai ficar na coisa da fração hoje, vamos só fazer uma revisão aqui de fração, né? Então, a gente tem aqui número 1, né? Então, está representando aqui a figura inteira, tá? Então, número 1, depois, vamos pensar numa pizza, né? Tem uma pizza inteira, aqui eu tenho metade da pizza mais metade da pizza. A soma de duas metades dá uma pizza inteira. 1/4, mais 1/4, mais 1/4. O que eu fiz? Eu peguei metade da pizza e, pum, fiz mais uma cruz aqui. Então, tem 1/4, mais 1/4, mais 1/4, mais 1/4, dá 4 quartos. 4 quartos é igual a 1. Acabei de falar isso para uma turma de técnico de último ano. Aquela turma tá complicada. E depois eu tenho aqui 1/8 mais 1/8 mais 1/8. Se eu somar tudo dá 8/8, que é igual a uma pizza inteira, igual a 1. Tá bom? Só essa revisão básica aí. Vocês aqui de Maestro Álvaro de Souza, ainda tá tendo prova, vocês se estão no curso básico, isso caiu na prova. Se não teve curso básico, vai cair na prova. E não sei, quer dizer, vai cair. Não sei daqui para frente como que vai ser a prova, mas até então, essa parte de fração foi eu que fiz na prova. E, gente, eu tirei isso de uma turma de 3º ano, antiga 2ª série, tá? Então, gente, isso daí dá uma revisão, tá? Porque isso é uma coisa básica do nosso dia a dia. Então, vamos lá, divisão proporcional de valores. Dá uma olhada nessa tabela aqui, tanto no desenho das notas, que são as figuras, quanto nos nomes. Então, vamos começar a dar nome. Essa daqui que a gente já cansou de ver, tá? O nome dela é semínima, tá? Ela aqui está com a haste para baixo, mas ela pode ficar com a haste para cima, como a gente viu em alguma aula anterior, tá bom? Todas elas podem ficar com a haste para cima, óbvio, menos essa daqui que não tem haste, tá bom? Vamos começar pela semibreve, tá? Essa daqui só tem a cabeça da nota e ela não é pintada de preto por dentro, tá bom? Embaixo dela eu tenho a mínima, tá?
que é bem parecida com a semibreve, né? Só que ela tem uma haste. Na hora de eu desenhar no caderno, né, de eu fazer à mão, não tem essa diferençazinha aqui, é mais o computador que dá essa fonte, tá? Para diferenciar também um pouquinho as duas, tá bom? Ela é um círculo com uma haste para cima, começando do lado direito, ou para baixo, começando do lado esquerdo. A semínima é igual à mínima, só que ela é pintada de preto. Estou falando igual à questão do desenho, tá bom? O desenho da colcheia seria o equivalente a uma semínima, mas com esse colchete aqui, tá bom? Semicolcheia, ela tem duas hastes, dois colchetes, desculpa, errei o nome. Essa daqui de baixo já tem 3, que chama de fusa. E, por último, a gente tem a semifusa, que são 4. 1, 2, 3, 4. São 4 colchetes que a gente escreve, tá bom? Eu acabei esquecendo aqui de... Eu vou fazer Vou tentar desenhar aqui para a gente ver como que fica um pouco a mão. Claro, a minha letra já é horrível, né? Normalmente. Imagina aqui no computador, né? Enfim, tenho um pouco aí de paciência, né? Mas vamos lá. Deixa eu tentar desenhar aqui. Então, ó, primeiro a semibreve. Deixa eu afastar isso daqui. Primeiro a semibreve. Então, eu tenho só um círculo, uma bolinha redonda, tá bom? Beleza, tá? Aí depois, a de baixo, né, eu tenho a mínima. Então, ó, vou desenhar essa bolinha e vou puxar um traço para cima, começando do lado direito, ou vou desenhar o mesmo círculo e vou fazer... Opa, travou aqui. Vou fazer uma bolinha para baixo, começando do lado esquerdo, tá bom? Aí depois, a semínima, eu posso tanto desenhar, na hora de escrever a mão, eu posso tanto desenhar uma bolinha e quanto pintar, né, ela aqui por dentro, tá? Eu estou no computador, vai ficar meio tenso aqui, né? Pintar e aí eu vou colocar uma haste para cima, tá bom? Ou se eu não quiser desenhar a bolinha e pintar, aqui para simplificar, e no caderno eu posso escrever isso, geralmente a gente faz só uma coisa mais ou menos assim. Por que eu faço na diagonal? Porque lembra que a gente vai escrever isso no pentagrama. Então vai ter uma linha passando aqui no meio, tá bom? Se eu fizer ela, por exemplo, deixa eu colocar aqui do lado, para não... Se eu escrever ela assim, não adianta, porque vai passar na linha, tá bom? E também para cima ela vai ficar muito... né, porque vão ter linhas passando aqui, né? Vamos supor que o pentagrama ele está passando aqui. Essa linha azul aqui, né? O pentagrama está passando aqui, né? Se eu escrever desse jeito aqui, vai ficar meio confuso. Que nota é essa? E aqui no meio não vai ficar muito. Então a gente, né, a linha está passando aqui, a gente vai e coloca um traço assim e puxa a haste ou para baixo, como eu fiz ali no canto da tela, ou para cima. Então aqui eu tenho a semínima. Eu já vou falar dos nomes dela, né? Aí eu tenho colcheia. Mesma coisa, tá? E agora, daqui em diante, eu vou escrever assim, mas você pode desenhar um círculo, tá? Mesma coisa, puxo para cima, só que, ao invés de terminar aqui, eu vou puxar um colchete, tá? Desenhado à mão vai ficar mais ou menos assim. Cabeça da nota, haste, aí eu vou aqui pro lado direito e completo. Tá bom? Se eu escrever o colchete separado, vai ser assim, desse jeito. Para eu escrever, né, na questão das ligaduras, né, que como a gente já falou, né, essas notas podem ser escritas desse jeito aqui. Ah, não falamos disso, é verdade. Então, veja bem, esses dois colchetes eu posso escrever ele assim, separados, só que raramente isso vai acontecer, tá? Raramente eu vou escrever dois aqui. Por exemplo, eu tenho o Mi e o Fá, ou o Mi e o Mi, tanto faz, né? Mi, Fá, tá bom? Eu posso escrever desse jeito, ou a maneira mais correta de eu escrever eu vou fazer duas cabeças de nota, vou fazer duas hastes, e ao invés de eu fazer dois colchetes separados, eu vou pegar
o colchete aqui e eu vou ligar a esse aqui, tá bom? Então, isso aqui, esses dois, deixa eu colocar em azul aqui, ó, esses dois aqui, né, vai ser igual, é a mesma figura, tá? São duas colcheias, beleza? Tá? Então, eu posso fazer de várias formas. Vou apagar minha tela e vou fazer de novo aqui. Então, ó, se eu quiser 4 colcheias ligadas, né, então eu posso escrever 4 colcheias, 1, 2, 3, 4, vou colocar, eita, essa ficou muito torta, desconsidera, 2, não é para ficar torta assim não, é para ficar reta, 3 e 4, e aí eu vou unir essas 4 aqui, tá bom? Ou eu vou, eita, que eu fiz besteira aqui. Ou eu vou, deixa eu fazer isso aqui. Ou eu vou puxar uma, só que essa segunda opção, essa que eu estou desenhando agora, é muito pouco usada. A gente vai usar mesmo aquela primeira. 3, ficou torto aqui, né? Por isso que não pode ficar. E 4, tá bom? Beleza? Então tá bom. Então colcheia, depois o restante, que é a semicolcheia e a fusa e a semifusa, é a mesma coisa, tá? Ó, vou fazer 4 colcheias. 1, 2, 3, 4. Lembrando como que é a colcheia, eu vou escrever aqui do lado. A colcheia é cabeça da nota, tá? Haste. E ao invés de eu colocar um colchete, ó, eu vou fazer um aqui. Aí na mão fica assim, 1 e o segundo colchete. Tá? Então seria assim, 1, 2. Tá? E aí como que eu vou fazer ela escrito? Ó, 1, 2, 3, opa, caramba, 4, eu vou puxar 4 hastes, tá? E aí, até aqui, ó, até aqui era a colcheia, né? Ficou faltando um pouquinho aqui. Até aqui eu tenho 4 colcheias, né? E aí, se eu colocar mais um traço, eu vou ter a semicolcheia, tá bom? Então, e se eu quiser 4 fusas? A fusa como que é? A mesma coisa, cabeça da nota, haste, eu venho aqui, ó, no colchete, e aí eu tenho 1, 2, ficou torto, 3, tá? Então, aqui eu tinha 4 semicolcheias. Vou até colocar em azul aqui. Se eu quiser a fusa, eu vou colocar mais esse azul aqui. Vou colocar azul só para diferenciar, tá bom, gente? Então, eu tenho a fusa. E por último, eu tenho a semifusa. Vou escrever aqui do outro lado, que... Opa, não, a minha câmera tá aí, né? Desculpa. Porque na tela eu não vejo. Vou escrever aqui embaixo. Aqui. Aqui. Vou puxar o colchete. Só que eu vou fazer 1, 2, 3. Ó, essa ficou bem desenhada, hein? 4. Mais ou menos. Bem, né? Assim, bem, não tá. Aí eu vou pegar em verdinho aqui e vou fazer o quarto. Tá bom? Então vai ficar aqui 4. Então, desenhado à mão, gente, é assim. Beleza? Tá bom? Então vamos voltar para lá. Agora, no computador, na apostila, na internet, vai ser essa fonte de computador que vai ser mais ou menos isso aqui. Bom, olha só, isso daqui vocês vão ver agora pro resto da vida de estudante aí de vocês, tá bom? Isso daqui, essa ordem que tá aqui, isso daqui tá uma tabela, tá um quadro, né? Isso daqui, gente, presta atenção, não vai mudar nunca. A semibreve, embaixo a mínima, embaixo a semínima, embaixo a colcheia, depois a semicolcheia, depois a fusa, depois a semifusa. Essa ordem não vai mudar nunca, essa é a ordem. Eu preciso decorar. Decorar não é uma palavra boa, não gosto. Decorar dá a impressão de que está decorando preposição ante, após, até, com, conta, desde, gente, para, perperante, por, sem, sobre, trás. Aprendi, quer dizer, decorei, mas não aprendi. Né? Não sei para que serve preposição, mas eu passei na prova. Então, a ideia é que de tanto ver isso aqui,
vocês vão gravar, tá bom? Mas precisa entender essa proporção aqui, tá bom? Então esse quadro aqui, nos exercícios, vai dando uma olhada até a hora que não precisar mais dele, tá bom? Então, é só você também, se for usar uma lógica, pela lógica do desenho que eu acabei de explicar, ela vai se construindo, ó. Primeiro só cabeça da nota, depois a haste, depois, né, pinta, depois vai aumentando. Aqui começa um desenho que não tem quase nada e no final já é um desenho que você tem que escrever pra caramba. Não sei, é uma lógicazinha, né, que tem no desenho disso. Nomes, vamos lá. Vamos excluir a semibreve aqui. Vamos começar da mínima, já já eu falo por quê. Nome, mínima, tá bom? Aí embaixo eu tenho semínima, o prefixo semi de semicolcheia e semi de semifusa, né? Então vamos lembrar aqui o que é a palavra semi. Semi significa metade, né? Você é um semi-analfabeto, você é meio analfabeto, o pessoal usa esse termo, né? Semicírculo, o que é semicírculo? É metade de um círculo, né? Então a gente tinha, né, o que é um semicírculo? É isso aqui, ó, que eu tenho semicírculo mais um semicírculo, que eu tenho dois semicírculos juntos, né? Então semi é metade. Então vamos lá. Colcheia, semicolcheia é metade da colcheia. Semifusa é metade da fusa. No caso não chama semimínima, mas chama semínima, né? Mas veio de semimínima, é o que eu chamo de elisão, é quando eu junto duas vogais, né? Semimínima, semínima, né? Em vez de mimi, ficou mi, tá? Mas vem daí, então é metade da mínima também. E semibreve seria metade da breve, que já existiu e não existe mais, tá bom? Eu, como estou dando aula aqui, quer dizer, estou na proposta de dar aula para um curso básico, não estou colocando elementos aqui muito avançados aqui, tá bom? Esse daqui, a ideia é de alguém que nunca viu a partitura, tá? Então, nem vou escrever aqui, tem professor que escreve, é breve e tal. Minha proposta aqui é fazer um curso bem básico, né? Pode ser que mais adiante eu resolva, que eu estou gravando uma aula para um curso básico. Eu, por acaso, estou disponibilizando também no YouTube, mas a ideia, eu estou focado em fazer aula para os meus alunos que nunca viram partitura e que estão no curso básico. Tá bom? Pode ser que mais adiante eu grave aí uma aula mais avançada, mas enfim. Então aqui a ideia é de quem não sabe nada e está vendo tudo do início. Ok? Então vamos lá. O nome das figuras musicais e as figuras, tá? Então a gente tem aqui as figuras e os nomes, tá? Metade, tá? Então a ideia é sempre essa e, como eu disse, a ordem nunca vai mudar. Aqui essa frase aqui, né? Grava ela, escreve que é o principal da aula para entender esses valores, é isso, tá? Em música, né? Porque tem a parte da matemática, da fração, que aí é matemática, não é música, de fato. Mas para converter isso numa matemática, precisa entender, decorar essa frase. A de cima vale o dobro, a de baixo vale metade, tá bom? A de cima vale, aqui vem, né? Aqui vem antes, vale o dobro, aqui vem depois, vale metade. A de cima vale o dobro, a de baixo vale metade. Sempre essa ordem nunca vai mudar e sempre a de cima vai valer o dobro, a de baixo vai valer a metade, né? Na verdade, essa coisa de valer metade, né? Às vezes a divisão pode ser por 3, né? 3 partes, tá? Que a gente vai ver mais adiante aí, tá bom? Mas a de cima sempre vai ser o dobro e tal, que aí existe a divisão em número, divisão por 2 e por 3, tá bom? A gente está trabalhando aqui com a divisão por 2. Tá? Dentro dessa proposta sempre vai ser assim. Essa ordem nunca vai mudar, mesmo em outras propostas, tá bom? E a de cima sempre vai valer o dobro, independente da de baixo poder ser dividida por 3. Tudo bem? Então, vamos lá. Mas não vamos complicar aqui agora, a gente não está falando disso. E eu entrei aqui no... Perdão. Tá. Então, a unidade de tempo, que eu falei lá no slide anterior, vale 1 tempo. Unidade de tempo vale 1. Então, coloquei ela aqui em amarelinho. É a mesma que a gente já estava vendo, desde sempre. Tá bom? É a mais usada, porém não é a única usada. É a muito usada, muito mesmo, mas às vezes não é. Então, ela vale 1.
Por quê? Porque eu escolhi ela como unidade de tempo. Tá bom? Quando a gente for ver compasso, a gente vai entender o que indica a unidade de tempo. Por enquanto, vamos dizer, ó, a unidade de tempo é essa daqui. Até então, no método que eu trabalhei, eu disse para vocês, ó, gente, essa daqui vale 1. Eu escolhi a unidade de tempo. Existem métodos que ficam alternando as unidades de tempo. Mas tudo bem. Essa é a unidade de tempo. Essa vale 1. A de cima vale o dobro. Dobro de 1, 2. A de cima vale o dobro de 2. Dobro de 2, 4. A de baixo vale metade. 4, metade de 4, 2. De baixo vale metade. Metade de 2, 1. A de baixo vale metade. Metade de 1, meio. Metade de meio, 1/4. Aí eu fiz aquela revisão, tá bom? Olha aqui, ó. Metade de 1, meio. Metade de meio, né? Que aí eu vou pegar essa... deixa eu até pegar ali no meu desenho ali. Eu vou pegar aqui... essa. Ih, eu fechei o programa. Eu vou pegar ali a metade e vou fazer a divisão. Então eu tenho aqui... Aqui, ó, metade, né, meia pizza. Eu venho aqui e divido ela em mais a metade, né? Então, metade de meio, quem é a metade de meio? É isso aqui, eu não vou conseguir pintar de azul aqui, senão só termina... Eita, até invadi outra parte da pizza, mas é essa aqui. Metade de meio é isso aqui. Isso daqui é 1/4 de pizza, ó, é essa parte aqui da pizza. Tá? É 1/4, tá bom? E quanto que é a metade de 1/4? Aí mesma coisa, metade de 1/4, se você tem uma pizza dividido por 4, né? Eu vou lá e eu vou cortar essa pizza assim, metade mais a metade, e aí vai ficar igual a da figura do lado, né? Então é metade, aqui 1/8, que é essa partezinha aqui, ó, que eu coloquei aqui minha calabresa aqui para delimitar, essa parte é minha, tá bom? Então, essa daqui vale 1/8, tá? E se eu dividir em mais 2, aí eu acho que você já entendeu, né? Essa altura de que se eu dividir aqui por mais 2 vai dar 1/16, né? E depois a mesma coisa, 1/32, 1/64, 1/128, blá blá blá. Aqui a gente só vai até 1/16. Já existiu uma figura chamada tetrafusa, etc. Também deixa para lá. 1/16, ok? Ou seja, 1/16 é uma parte se dividir em 16 de 1, tá bom? 1/4 eu divido 1 em 4 partes. 2/4 é duas partes, né, de 1/4 dividido em 4 e assim vai, tá bom? Então, isso sempre, tá bom? Então vamos lá. Divisão binária dos valores. A gente vai retomar isso na próxima aula que vai ver compasso. Mas ó, eu peguei a figura que valia mais, que é tá na mesma ordem, ó, aqui. A que está em cima é semibreve, depois a minha. Então o que eu fiz? Eu peguei um aqui, né, e eu tinha escrito aqui, acho que ficou só num outro slide mais à frente. Deixa eu ver se... Ah, tá aqui. Então, aqui eu tenho uma semibreve, que é a nota que vale mais. Tá bom? Vamos pensar que ela é uma pizza inteira. Essa pizza, eu venho e divido essa pizza na metade, né? Quanto que eu vou ter? Duas metades da pizza. Então, duas figuras dessa dura o mesmo tempo que uma dessa daqui, né? Então, eu tinha, ó, essa daqui, uma barra lá completa. Agora, eu tenho duas metades, ó. Meio para a esquerda e meio para a direita, tá bom? E aqui eu pego cada metade dessa, ó, vou pegar essa, divido aqui e divido aqui. Peguei um tijolo e dividi, ficou 4, né, semínimas. E aí eu vou vir aqui, divido em 2, 2, 2 e 2. Eu vou ter 8 colcheias, que dura, ó, mesma coisa, né? Então, né, uma colcheia, né, eu vou pintar aqui uma colcheia. Aqui eu tenho uma colcheia, que é uma parte de 8, né?
Tem 8 colcheias escritas aqui. Lembra da ligadura? Né? E se eu colocar uma ligadura, por exemplo, daqui para cá? Significa que eu vou ter 2 oitavos. Ó. 1 oitavo. Opa, invadi aqui a outra, desconsidera. Acho que dá para desfazer. Não, não dá para desfazer. Eita, enfim, esses dois aqui. Esses daqui são 2 oitavos. 2 oitavos não é a mesma coisa do que, olha aqui, ó. Eu tinha aqui a divisão em 8 partes. E se eu dividir em 4, ó, vai ficar assim, ó, 1, 2, 3, 4, igual eu já tinha feito, tá bom? Então, ó, isso aqui que estava na barra de cima é igual ao que está na barra de baixo, ou seja, 2 oitavos, ó, 1 oitavo mais 1 oitavo, 2 oitavos é igual a 1 quarto, tá bom? Então, continuando, 8, cada uma dessa vai dividir em 2, tá bom? 2, 2 e assim vai. Então, ó, para 2 dessa eu tenho 4, né, dessa daqui, tá bom? Então, ó, eu tenho, né, 16 semicolcheias para uma semibreve. Tá? E se eu continuar dividindo isso, ó, 1, 2, 1, sempre divisão por 2, eu vou ter 32 para uma semibreve e 64 para uma semibreve. Tá bom? Então, e eu não usei aquele... Acabei de descobrir uma coisa aqui no PowerPoint que eu não conhecia. Olha, eu venho aprendendo. Ah, sim, agora é meu exemplo master aqui, né? Que é o Creu. Vocês lembram? Pô, quem é mais novo não vai lembrar do Creu. Tinha MC Creu, MC Lacraia, né? Que era um sucesso aí, né? Cadê o Creu aqui que eu deixei separado? A gente vai aprender na prática isso daí com o Creu, né? Que era essa música aqui maravilhosa, né? Muito linda. Poesia incrível. Né? Que tinha... Enfim, depois você pesquisa essa música aí se você não conhecer. Vamos usar ela didaticamente. Vamos usar o Creu didaticamente. Aqui. Eu escrevi o Creu em partitura, né? Para você que fala que não dá para escrever funk em partitura, não sei quem inventou isso. Mas enfim. Aí, a gente tem aqui a... Vamos pegar a nota que vale mais, que é a semibreve. Ah, deixa eu voltar lá no slide. A semibreve... Lembrando aqui que a semibreve, ela vai ser 4 tempos. Vamos pegar essa música do Creu, assim como a maioria das músicas, está com a unidade de tempo 1. Tá bom? Então, essa daqui vai valer 4 tempos. Significa que eu vou bater 4 palmas, depois essa daqui 2 palmas, 1. Aí, aqui vai começar a divisão. Para cada uma palma, eu vou, né, porque até então eu vou fazer aqui, depois o computador vai tocar e depois o MC Creu vai fazer o Creu. Então eu tinha aqui, ó, 4 palmas. Tá, tá. Eu bati palma 4 vezes. Né? Aqui eu tenho 2 palmas. Tá, tá, tá. Aqui é a unidade de tempo. Tá, 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 tá. E aí como começa aqui? Aqui eu vou dividir em 2 metades. Veja bem, eu vou dividir em 2 partes iguais. 50-50. Não é 25-75, que é outra figura. Tá bom? Isso daí é tudo. Aí tem uma... Na prática, ver isso vai anos aí. Mas a ideia é essa. Então, ó. Tá, 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 tá. Eu dividi em 2. Eu posso pegar isso e fazer em semicolcheia e dividir em 4. Tá, 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 tá. Depois eu posso fazer em 8. E aí em 16 tá um pouco rápido. O computador vai fazer aí para vocês. Tá? Então, só para entender o que eu fiz aqui. Tá? Então, eu coloquei aí nesse programinha de partitura, né? Primeiro eu Creu velocidade 1. Aí eu vou tocar, vou habilitar aqui o metrônomo junto com a reprodução. Então ele vai tocar o...
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E velocidade 2, que é a mínima. E depois vamos para agora semínima. Junto, um para cada clique. Agora vai dividir em metade, é colcheia. 1, 2, 3, 1. Depois divide em 4 partes. 1, 2, 3, 4. 1. E agora em 8 partes. E agora em 16 partes. Cada linha dessa. Tá bom? Isso daqui a gente usou a mesma nota. Eu vou fazer uma variação aqui de nota, só para vocês perceberem mais ou menos como vai ficar. Vocês verem a diferença, né? Aqui na hora da velocidade não... Vamos ver aqui até o quinto, porque senão o outro vai ficar muito, né? Então daqui, opa, daqui, ó. 1. Agora ficou com a mesma nota, hein? Tá. E aí a próxima em 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Em 8. Não, ainda não. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 16. Essa de 16 aqui eu queria só colocar uma partezinha aqui. Só para vocês terem uma noção da velocidade disso, né? Então assim, né, de fato tocar isso é uma coisa bastante complexa, né? Mas isso tudo, como eu falei lá no início da aula, depende da velocidade do andamento do metrônomo, tá bom? Então, ó, bem difícil, né? Então a gente está vindo aqui, ó, né? Depende do metrônomo. Então quem determina o metrônomo no caso, a partitura. Então, por exemplo, aqui como eu estou num software de computador, eu vou pegar aqui, o meu metrônomo aqui está em 120. Ó, se eu colocar isso aí tem coisas que só um computador vai conseguir tocar, né? Se eu colocar isso, por exemplo, quanto maior o tempo, ó, ele está botar em 197 BPM, vai ser bem mais rápido, ó. É bem difícil de um humano conseguir tocar isso. Não é impossível, né? Mas precisa de um treinamento muito grande. Se eu diminuir o tempo, agora eu tô botando... Não, 12 BPM é demais. Vou botar aqui bem lento, em, sei lá, 47 BPM. Mesmo nessa velocidade mais rápida, né? Na colcheia aqui, ó, bem fácil de tocar, né? Porque o tempo tá aqui, ó, o tempo ele tá... Deixa eu ver se dá para aumentar enquanto toca. Dá. Ó, vou baixar isso aqui o tempo. Fica fácil de tocar. Lento. Tá em 36 BPM. Se eu aumento, conforme eu aumento, ele vai... Né, se eu colocar aqui... Nossa, tempo em 300. Caraca. Impossível. Vamos ver isso aqui. Nossa, que loucura. Isso só o computador consegue. Bom, e orientais também. Oriental consegue tudo. Então, agora vamos. Ah, eu tinha gravado um vídeo aqui, né? Eu botei para tocar junto. Cadê? Foi esse aqui. Eu peguei o Creu e fiz para vocês entenderem aí as figuras musicais conforme o professor MC Creu, né? Eu peguei o vídeo do YouTube. A primeira é devagarzinho, é só aprendizado, hein? É assim, ó.
Tá vendo? Tá em azul ali. Se ligou? De novo. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Número 2. 1, 2. 1, 2. Então divide em duas. Continua fácil, né? De novo. Aí vai pro 3, que é a semínima. Falhou aí. Tá ficando difícil, hein? Aí vem colcheia. E aí? Vou confessar a vocês que eu não consigo a número 5. DJ, velocidade 5 na dança do creu. Aí vem a semicolcheia. Enfim, vou disponibilizar esse vídeo aí que ele ficou engraçado. Ok. Então, visto o CREL aí, o método CREL de ensino, vamos voltar aqui para... Sai fora, abaixo. Vamos voltar aqui para nossa aula. Então, a de cima vale o dobro sempre e a de baixo a metade, tá bom? Assim, eu acabei não falando aqui, né? Então, se a gente muda a unidade de tempo, eu posso mudar? São as menos usadas. A gente vai ver isso na prática mais adiante só. Eu geralmente botava na mesma aula, né? Mas para simplificar, né? Eu não estou colocando, né? Mas qual era a ideia? Deixa eu só, né? Vou explicar e vou só dar uma palhinha aqui, não vou fazer tanto exercício. Eu agora determinei que a unidade de tempo é a colcheia. Eu mudei, não é mais a semínimo, não é mais a semínimo que vale 1. Agora é a colcheia. Pode isso, professor? Claro que pode, tá? Então, a de cima vai passar a ser 2, depois vai passar a ser 4, depois vai passar a ser 8. Ah, eu tenho a figura agora de 8 tempos. Antes eu não tinha, né? Naquela que eu disse que é a mais usada. Não tinha. Quando vocês verem compasso, vocês vão entender o porquê. E a de baixo é a metade. Metade de 1 meio, metade de meio 1 quarto, metade de 1 quarto, 1 oitavo. Tá bom? Então agora a gente não tem mais aquela figura que tinha 16 avos. Tá bom? E continua de cima valendo dobro de baixo metade. Agora eu quero mudar. Agora eu quero que a mínima seja um tempo. Né? Quero que a mínima seja um tempo. E aí? Ok, não tem problema. Tá? A mínima um tempo, a de cima vai valer 2. Só que não vai ter uma que vai valer 4. Só tem esse problema. Ah, mas pode? Tudo bem. Vai ter, isso vai existir. Isso vai rolar. Tá bom? Pode ter certeza que vai. É também usada, tá? Mas é porque a mais usada mesmo é essa mínima. Então aqui tem metade, 1 quarto, 1 oitavo, 1 16 e 1 32. Então, né? Quando você mexe a unidade de tempo, aqui eu ganho a figura que tinha 1 32 avos. Aqui eu ganho a figura que vale 8 tempos. Então depende da sua necessidade. Mas como eu disse, por padrão, é essa daqui. Tá bom? É mais usada. Semínima como unidade de tempo. Então, nosso solfejo vai ficar bastante em função disso. Tá bom? Então, qual que era a ideia? Né? Então, se eu tinha... Né, deixa eu só... Aqui tá... pode ser. Se eu tinha aqui, né, como unidade de tempo, 1, meio, 2, vamos colocar assim, 1, meio e 2. Fá, um tempo, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Fá, um tempo, Sol e Lá, meio tempo cada um, e 2 tempos. Isso com a unidade de tempo, com a unidade de tempo, eu vou ter que mudar uma coisa aqui para eu... Tá. Isso com a unidade de tempo, com a semínima valendo 1. Tá bom? E, porque para o meu programa, por mais que não esteja aparecendo aí para vocês o compasso, eu tenho que usar.
tá? Então, agora eu quero usar a mínima, né? Lembrando qual que é a mínima, aquela branquinha. A mínima como a que vale 1. Então, ó, aqui o Fá valia 1. Aqui eu quero que ele continue valendo 1, tá bom? Eu mudei a unidade de tempo. Esse símbolo aqui vocês podem não estar entendendo, mas é o que faz isso converter, né? Depois, na próxima aula, a gente vai ver ele. Agora eu quero o Sol e o Lá que vale meio. Quem é que vale meio? Então, se tiver, ó, a gente pode ir lá na... Onde é que está a mínima aqui como unidade de tempo? Aqui, ó. Ela vale 1. Quem vale meio agora é a semínima que vale meio. Tá? Então eu venho aqui e coloco Sol e Lá como semínima. Tá? Depois a gente vai tocar, vocês vão ver que essa daqui, essas 4 notas, vai ser a mesma coisa que essas 4 e depois a mesma coisa que... Então agora aqui, ó, eu tenho o Dó, que valia 2 tempos, né? Deixa eu só fazer uma cola aqui, ó. Eu tenho 1, meio e meio e 2, tá? E aqui, eu não vou escrever de novo, mas é a mesma coisa, 1, meio, meio e 2, tá bom? 1, meio, meio, agora eu quero o Dó valendo 2 tempos. Quem que vai valer 2 tempos aqui? Vamos converter. 2 tempos agora é semibreve. Então eu venho aqui... Opa, desculpa. Eu venho aqui e coloco o Dó como semibreve, tá bom? E agora, no compasso do lado, eu vou querer nunca parei nessa tela aqui, mas deve ser isso aqui mesmo. Eu vou querer a colcheia como... Eu vou querer a colcheia como... Opa. Eu não estou conseguindo aqui. Tá, aqui também vai dar certo. Eu vou querer a colcheia aqui como figura que vale 1 tempo, tá bom? Então, ó, vai continuar aqui. Fá valendo 1 tempo, Sol e Lá valendo meio cada um e o Dó valendo 2 tempos. Então, quem vale 1 tempo é a colcheia. Quem vale 1 tempo é a colcheia. Quem vale 2 tempos, o Sol e o Lá vai valer 2 tempos. Então, quem que vale 2 tempos? Ó, se 1 tempo vale a colcheia, olha aqui, ó, metade agora é a semicolcheia. Então, vou colocar o Sol e o Lá como semicolcheia. Sol e Lá como semicolcheia. E valendo 2 tempos, antes eu tinha aqui na primeira, né, a mínima. Agora, eu vou ter aqui, quem vale 2, ó, aqui ela vale 4. Quem vale 2 é a semínima. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui semínima no Dó. Ok. Opa, não, que veio errado aqui. Ah, tá, é porque... Tudo bem. Ele botou aqui meio mais meio, tá? Tem uma conta aqui de compasso. Enfim. Então, ó, vamos colocar aqui o... Ó, vai tocar a mesma coisa. Tá? Teve o mesmo ritmo, teve uma variaçãozinha aí de andamento, porque eu não mudei o andamento, tá? A hora acelerou, diminuiu, mas o ritmo ficou a mesma coisa, tá? Se eu quiser, eu posso também alterar aqui o andamento, né? Onde é que tá aqui? Andamento. Por exemplo... Se eu mandar a figura ficar com o mesmo andamento, agora vai ser igual. Ó. Tá? Porque o que eu fiz aqui? Aqui a unidade de tempo era semínima.
Aí o que eu fiz aqui? Eu coloquei essa mínima valendo 80, aí aqui a unidade de tempo mandei valer 80 também, e aqui a mesma unidade de tempo mandei valer 80. Então ficou igual. Se eu tiro isso, ela vai acelerar e diminuir o andamento. Tá igual. Se eu tiro isso, vai ficar aqui em 80, aqui vai ficar como se fosse mais lento, em 40, e depois o dobro, que é 160. Tá bom? Enfim, se você não entendeu essa parte, o principal aqui é que nem sempre a maneira de escrever vai ser essa primeira aqui, essas notas aqui em azul. Tem outras formas de escrever e, obviamente, de ler. Se você pega um compositor que escreveu na partitura ela de forma diferente, você vai ter que saber ler de forma diferente. Então, mas eu não componho, não me interessa saber isso. Tá, mas se você toca, o compositor pode ter escrito isso, ou o cara que escreveu o songbook, caso você só toque música popular, escreva assim, tá bom? Então, é isso. O creu, já passamos pelo creu. Assim, agora temos uma questão aí, tá? Metade 2, metade 1, metade meio. Fica a pergunta aí para você. Quanto que é metade 2? Metade 1, metade meio, tá? E aí tem os valores, tá bom? Meio que uma revisão isso. E aí eu coloquei, como eu sempre dou exemplo com pizza, algumas somas que eu pergunto e é certo, tá? É certo, tão certo de que, enfim, tão certo quanto 2 e 2 são 4. Eu ia falar alguma coisa envolvendo Queiroz e Bolsonaro, eu vou deixar quieta essa piada aí. Mas é certo que vai ter dúvida em todas as turmas, então eu já coloquei algumas coisas aí. Como eu dou sempre exemplo com pizza, né? Eu coloquei uma pizza aí meio a meio, metade que é isso, chocolate com banana e metade parece ser bacon, isso, alguma coisa assim, né? Parece bem boa essa pizza. Então eu tenho uma pizza inteira é esse redondão aí, tá bom? Então eu pedi os sabores meio a meio, tá? Meio a meio. Então a pizza inteira é essa mínima. Meio mais meio é colcheia mais colcheia, tá? Meio a meio, tá? E aí a gente pode ver isso também com moedas, né? Então, o que acontece? Metade de R$1 é 50 centavos. Né? Então, meio mais meio, metade de R$1 mais metade de R$1 é igual a R$1. Meia pizza mais meia pizza é igual a uma pizza. Tá bom? Então, então essa aqui é a questão. Tá bom? Vamos para a próxima. 1/4 mais 1/4. O pessoal também se embola muito com isso. Então, olha só. Aqui eu tenho uma pizza dividido em 4 partes. 1/4 de cogumelo, 1/4 de, sei lá, marguerita, isso, né? 1/4 de camarão com cebola, deve ser, e 1/4 de calabresa, tá? Então, 4 partes, tá? Então, uma pizza dividida em 4, tá? Eu tenho aqui. O pessoal também confunde isso, muito isso. 1/4 mais 1/4. Quanto que é? Eu comi 2/4 da pizza. Eu comi essa parte aqui e mais essa parte aqui. Tá bom? Que vai dar isso aqui. Eu comi, no caso, 2/4 da pizza, que é igual a metade da pizza. Concorda que eu comi metade da pizza? O pessoal confunde muito, muito, muito isso. Tá bom? Porque na hora que aprendeu matemática lá, no ensino fundamental e médio, a gente falou MDC e não sei o que, e um monte de coisa. Mas aqui é só contas simples. Tá bom? Vamos pensar em pizza o tempo inteiro. Tá bom? Agora, mesma conta eu vou fazer com moeda. Vamos lá. 25 centavos, concorda que é 1/4 de R$1? Ó, se eu tenho aqui 25 centavos mais 25 centavos, né, como se eu tivesse 1/4 de R$1 mais 1/4 de R$1, que vai dar 2/4 de R$1. 2/4 de R$1, né, é 25 mais 25 centavos. Também pode ser 50 centavos, que é 2 moedas de 1/4 de R$1, que é 25 centavos cada uma. 25 centavos mais 25 centavos, 50 centavos. Tá bom? 2/4 de R$1. Beleza? 50 centavos. Então, 2/4 é a mesma coisa que do que metade. Eu errei aqui. Não, tá certo. 1/4 mais 1/4, que é 2/4, tá bom? É a mesma coisa que metade, tá bom? Colcheia, semicolcheia mais semicolcheia, se tivesse uma ligadura aqui, é a mesma coisa que colcheia. Tudo bem? Aqui
essa conta aqui, nossa, é turma de técnico que não sabe responder também, é uma coisa séria. Que eu pergunto quanto que é 2/4, né, mais 1/4. 2/4 mais 1/4 dá uma ziquezira danada, né? Então, vamos lá. 2/4 é isso aqui, é a mesma coisa que metade. Não é isso? Ó, 2/4 é a mesma coisa que metade. Acabou que eu não... 2/4 mais 1/4 é a mesma coisa que metade. Então eu penso assim, quanto que é 2/4 mais 1/4? É metade mais 1/4. Então, se eu comi metade da pizza, tá? É essa coisa toda aqui que eu comi. E aí eu resolvi comer mais 1/4 da pizza. Aí eu venho aqui, ó, 1/4 da pizza é essa daqui. Então, ó, comi isso tudo aqui, tá? Então, quanto que é metade mais 1/4? É 3/4. 3/4 de pizza. Tá bom? Comi metade mais 1/4 é 3/4. Vamos pensar em moeda. 2/4, que é a mesma coisa que metade, ou seja, 25 centavos mais 25 centavos, que é 1/4 mais 1/4, é a mesma coisa que uma moeda de 50 centavos. Então, quanto que é metade mais 1/4? Metade de R$1 é 50 centavos. Né? Metade de R$1, 50 centavos. 1/4 de R$1 é 25 centavos. Então, quanto que é metade mais 1/4? Quanto que é metade? 50 centavos mais 25 centavos. 75 centavos. Tá bom? 75 centavos são 3/4 de R$1. São 3 moedas de R$1. São 3 moedas de 25 centavos. 1/4 é 25 centavos. 1/4, uma moeda de 25 centavos. Uma moeda, 2 moedas, 3 moedas. São 3/4 de R$1. Beleza? É só fazer essa conversão aí com pizza, com moeda, que você vai entender que a coisa não é tão complicada assim quanto parece. Tá bom? Então, é isso. Tá? Outra coisa. É isso, né? Centavos é só você pensar que 25 centavos são 25 partes de 100. Né? Porque R$1 é 100 centavos. Né? Se for pegar, ainda não existe mais moeda de 1 centavo, né? Mas quando existir 100 moedas de 1 centavo, vai dar R$1. Então, R$1 são 100 partes. Né? 100 centavos. Então, 25 centavos é 1/4, né? 25, 25, 25, 25. Beleza? Agora aqui para finalizar, ainda mais fração. Então, aqui eu coloquei em fração e em notas musicais. Tá bom? E essa aula está sendo longa, eu sei. Mas ela é fundamental. Que eu fale isso tudo, porque em aula não dá tempo, enfim. Então vamos lá. A pergunta aqui é metade mais 1/4. Metade, que é essa vermelha, mais, no caso, 2/4. Eu tenho 1/4 em azul e mais 1/4 em azul. Né? Que dá 1. Meio mais 2/4 dá 1. Tá? Mesma coisa, 50 centavos mais 2 moedas de 25 centavos dá R$1. Tá bom? Aí aqui é metade, que é colcheia, mais 2/4. Por que eu coloquei a ligadura embaixo? Porque senão seria metade mais 1/4 mais 1/4. Seriam 3 notas musicais. Tá? Aqui ele não quer saber quanto que é metade mais 1/4 mais 1/4. Também daria 1. Né? Então ele quer metade mais 2/4. Né? Então eu coloquei a ligadura, que vai dar 1. Aí eu coloquei para vocês aqui com ligado e aqui do lado a mesmíssima coisa, ligado também, só que com os colchetes separados. Isso aqui também é escrito dessa forma aqui. E aqui na esquerda, eu coloquei um sinal de mais. Né? E aqui eu coloquei como que de fato deveria representar. Né? Se ele quer 2/4, um meio mais 2/4, tem que usar todas essas ligaduras aqui. Ah, mas eu posso representar isso com um colchete? Pode, pode. É isso que ele está colocando aqui. E é isso que eu vim trazer para vocês. Tá bom? Metade mais 4/8. Metade, que é colcheia,
Quanto que é 1/8? É a fusa. Metade mais 4 fusas ligadas. 4 fusas ligadas dá 4/8. Metade mais 4/8 e com colchetes desligados vai ficar dessa forma aqui, tá bom? E vamos escrever isso dessa forma aqui, ó. Um colchete ligado, ó, tá vendo? Isso tudo aqui é uma nota só, que é 1, que poderia ser escrito com a semínima. Ah, mas por que essa complicação? Pô, o professor gosta de complicar as coisas. Primeiro, eu não gosto de complicar nada, eu tô aqui para tentar facilitar. E se eu tô falando isso, é porque isso vai aparecer na partitura para vocês. Tenho certeza de que vai. Na verdade, eu tô aqui para simplificar, não tô aqui para complicar. Eu tô aqui para fazer com que você entenda. Tô falando aí da turma do técnico desde o início, que eu dei aula essa semana. Por causa dessa aula aqui, um aluno se formando no curso técnico, já no 3º ano, talvez no 4º, porque ele falta, repete, um monte de coisa, não estava conseguindo executar um solfejo, porque ou ele não entendeu isso, ou ele não aprendeu isso de fato, ou ele estava com preguiça de contar, que também tem gente que tem preguiça, que é uma pena. E aí o que acontece? Era o que eu estava falando com ele. Eu falei assim, olha, tem 2 maneiras de você resolver isso. Uma é você sentar e fazer passo a passo isso que eu estou explicando aqui nessa aula para vocês. A outra é você ir no chutômetro, pedir para um colega cantar para você, decorar e passar na prova. Mas se você vai passar na prova, é uma pena, porque numa situação de música, de fato, de você ler essa partitura aí, né? Ou eu estou compondo e quero colocar essa ideia no papel. Você vai precisar fazer esse tipo de raciocínio que a gente está vendo, no caso, nessa aula, né? Falei para ele. Então, para vocês verem como que isso é uma aula muito importante, tá bom? E por fim, então a gente tem aqui metade mais 4/8, tá bom? Que é uma figura dessa daqui. Ou, para finalizar aqui, eu tenho 1/4, que é essa... Assim, não falei na outra aqui, metade é vermelhinha e 4/8 são 4 partes dessa amarelinha. E aqui 1/4 é essa meio azul, lilás, não sei que cor é essa, e 6/8 é essa aqui. E aí eu tenho aqui, ó, faltou o sinal de mais aqui, perdão, ó, põe o sinal de mais aqui, né? 1/4 que é semicolcheia mais 6 fusas, tá bom? E aí também faltou o sinal de mais aqui, mesma coisa. Tá? E aqui, no caso, o sinal de mais é a própria ligadura. Lembrando que a ligadura é o sinal de mais. 1/4 mais 6/8. Então eu escrevi aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 notas para representar o que poderia ser representado com uma. É claro que isso daqui são situações teóricas, né? Mas tem uma situação que assim que a gente vê compasso, a gente vai ter que fazer, né? No próprio coisa que eu acabei de fazer aqui, né? Nessa própria partitura aqui que eu fiz para vocês viram que eu tentei colocar uma semínima e aqui ela, ó, para ver como é que eu não estou mentindo, que o professor não gosta de complicar as coisas. Ela virou, eu tentei colocar uma semínima aqui, ó, quer ver se eu colocar de novo aqui, ó, vou tentar colocar uma semínima aqui. Ó, vou botar uma semínima, ó, meu computador tá, ó, ela não vai deixar, tá vendo? Por quê? Porque tem certas regras, tá? Por isso que a gente precisa ensinar essas coisas de fração. Não é só porque quer te obrigar a estudar matemática, não, tá bom? É porque tem certas situações que tem que ser resolvidas desse jeito, né? A gente vai ver na próxima aula que existe uma coisa chamada barra de compasso, que é o compasso que a gente vai ver na próxima aula, vai revisar e vai... Então, eu vou colocar aqui a barra de compasso, tá vendo? Tem barras na partitura que a gente vai ter que colocar, que é o que a gente vai ver na próxima aula, tá? E aí, tem algumas somas, algumas contas que a gente tem que fazer, que eu simplesmente não me deixa colocar aqui, senão vai exceder o tempo que precisa ficar dentro desse compasso, que é essa barra. Então, é por isso que a gente precisa passar por essa aula, tá? Assiste de novo o que você não conseguiu, etc. Faz os exercícios que tem lá, que eu estou disponibilizando, óbvio, para quem é aluno somente. E se quiser tem mais exercícios aí, pode ver mais exercícios na internet, tá bom? Porque isso é muito importante para entender o compasso. Se não entender isso direito, não vai entender o que é compasso direito, ok? E aí aqui eu coloquei um quadrozinho, né, com os nomes, né? Aí coloquei as pausas também, sabe por quê? Aqui são os valores positivos, as notas soando, mas para essas contas também entra as pausas, tá? Uma pergunta também que costumam fazer: professor, existe ligadura de aumento
para pausa? Não. Por que não existe ligadura de aumento para pausa? Vamos lá. A pausa, ela é ausência de som, silêncio. Mas não é um silêncio qualquer. Aqui é um silêncio de, por exemplo, se a semínima for unidade de tempo, aqui é um silêncio de um tempo, aqui é um silêncio de 2 tempos, aqui é um silêncio de meio. Não é um silêncio eterno. Tem um tempo, tá bom? Então, a semínima, por exemplo, se uma semínima com a colcheia, eu quero que esse Lá soe mais tempos, né? Agora, aqui eu tenho um mais meio, né? Quer dizer, aqui, deixa eu falar de uma outra forma, né? Eu vou articular, deixa eu voltar lá naquele slide, eu vou articular uma nota só, tá? Então, olha aqui, ó. Aqui eu tenho um Lá, e aqui eu vou cantar uma nota só, Lá, Lá, e eu fiz a segunda nota que não estava articulada, tá? Mesma coisa aqui, é uma nota só, tá bom? Agora, a pausa não vai ter som. Se a pausa não tem som, não tem por que ter uma ligadura de aumento. Porque, para que eu preciso aumentar esse tempo? É só eu colocar que eu quero, em vez de pausa, eu coloco uma de 1 e uma de meio. Pronto, resolvi. Ou uma outra forma que eu tenho de resolver também, um meio, eu posso colocar aí o ponto de aumento, lembra aquele ponto que coloca do lado direito da nota? Aí eu posso colocar um ponto de aumento, tá bom? Então, se eu quero isso aqui, eu coloco dessa forma. Então, aí aqui ele colocou a razão. Uma semibreve é aquela mesma coisa daquele quadro. Uma semibreve vale, a mínima vale metade da semibreve, a semínima vale 1/4, né, da semibreve, a colcheia vale 1/8, semicolcheia vale 1/16, fusa 1/32, semifusa 1/64. E aqui a gente tem as equivalências, né, no caso a semibreve, né, e semibreve, né, equivale a 2 mínimas, né, 2 mínimas é igual a uma semibreve, tá bom? Uma semibreve é igual a 2 mínimas, que é igual a 4 semínimas, que é igual a 8 colcheias, deixa eu colocar o laser aqui, que é igual a 16 semicolcheias, 32 fusas, 64. Aí eu tenho aqui, ó, uma mínima. Uma mínima divide em 2 semínimas, divide em 4 colcheias, 8 semicolcheias, 16 fusas, 32 semifusas. Uma semínima divide em 2 colcheias, 4 semicolcheias, 8 fusas, 16 semifusas, né? E assim vai, tá bom? É aquela ideia do valor, né? Por exemplo, aqui ele está pegando... Cadê? Aqui ele está pegando, ó, uma colcheia é igual... Pegar daqui. Uma colcheia é igual a 2 semicolcheias. 2 semicolcheias dá 4. Ó. Aqui. Isso. Tá. Então, ó, uma colcheia vale 2 semicolcheias. 2 vai valer 1, 2, 3, 4. Tá bom? Aqui vai valer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então é mais ou menos isso que está falando ali, né? Que uma colcheia é igual a 2 semicolcheias e 4 fusas e 8 semifusas, né? Então é o que ele está falando ali, tá bom? É basicamente só isso. Aqui, né? Tá bom? Fica aí uma semicolcheia, 2 fusas, 4 semi, e assim vai sempre a divisão por baixo, tá? Novamente aí o valor. Tá? E aí a gente tem aqui também a mesma coisa, né? Aí só tem as figuras agora. Uma semibreve é igual a 2 mínimas, 4, 8, 16, e poderia continuar, 64, etc. E tem esse quadro aqui, que ele está até meio cortado. E aqui, ó, quanto que vale? Aquela mesma coisa que estava escrito no slide anterior, você pode dar um pause e realmente ficar, né, detalhando aí, ó, uma mínima. Aí vai para de baixo, ó, 2, 4, 8, sempre seguindo aquele padrão daquela ordem, ó. Semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa, tá bom? Semifusa não entra aqui porque semifusa não tem divisão por nada, tá bom? Então é sempre essa divisão por 2. Se eu quiser um número ímpar, né, porque a divisão é sempre por 2, eu vou usar a ligadura de aumento ou o ponto de aumento. E para finalizar, algumas questões até que vão estar para você pensar aí. Vão estar lá no exercício, né?
Quantas semicolcheias equivalem a uma semínima? Quantas fusas equivalem a uma mínima? Quantas semifusas equivalem a uma colcheia? Né? Antes de encerrar, eu vou resolver isso. Acabou que eu não coloquei a resposta aqui, mas a gente vai resolver aqui juntos. Então, quantas semicolcheias equivalem a uma semínima? Quantas semicolcheias equivalem a uma semínima? Vamos fazer. Quantas semicolcheias? Essa daqui, semicolcheia. Quantas dessa daqui equivale a essa daqui? Ó, essa daqui dividiu em 2, que dividiu em 4. Então, a resposta é 4. Tá bom? 4 semicolcheias equivalem a uma semínima. Vamos fazer a outra. Pergunta. Quantas fusas equivalem a uma mínima? Quantas fusas equivalem a uma mínima? Ih, mantive aqui. Não, tudo bem. Eu vou fazer na do lado. Opa! Quantas fusas equivalem a uma mínima? Então, vou fazer... Vamos lá. Quantas fusas... Ó, fusa está aqui. Quantas dessa daqui equivalem a uma mínima? Que é essa daqui. Né? Então, vamos fazer junto. Ó. Essa daqui dividiu... Ó, essa daqui equivale a uma mínima. Essa daqui, que é uma, dividiu em 2, certo? 2 dividiu em 2 mais 2, que dá 4. Depois, 4 mais 4 dá 8. E depois, 8 mais 8, resposta 16. Então, 16 fusas equivalem a uma mínima. Tá? A resposta é 16. E vamos, por fim, fazer aqui a quantas semifusas equivalem a uma colcheia? Quantas semifusas equivalem a uma colcheia? Quantas semifusas, é a última, né? Quantas dessas daqui equivale a uma colcheia? Então, ó, eu vou ter que pegar aqui perdão, aqui, né? Aqui. Vou ter que fazer isso aqui. É essa divisão aqui que eu quero. Então, ó, daqui eu tenho uma que vai dividir em 2. Dessas duas eu vou ter uma, 2 e mais 2, 4. E por fim, 4 que vão dividir em 8. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá bom? Então, a resposta, 8. Então, esse tipo de pergunta vai estar escrito lá. Mas, gente, é preciso tomar cuidado com uma coisa só para fechar a aula, que esse tipo de questão, às vezes, acaba induzindo o cara ao erro. Né? Uma coisa são... Deixa eu voltar aqui no meu... Uma coisa é isso aqui, ó. Opa. Uma coisa é eu ter. Pronto. Então, ó, uma coisa é eu ter isso aqui, ó. Deixa eu diminuir o andamento aqui do metrônomo. Uma coisa é eu ter isso, ó. Entendeu a diferença? Essa daqui são 4 notas, ó. E essa é uma nota só. Ó. Tanto que ficou 4 bolinhas azuis ali, ó. Tá bom? Então, quando eu digo que 4 semicolcheias equivalem a uma semínima, eu estou dizendo que o tempo que ocuparia 4 colcheias é o tempo que ocupa uma semínima. Né? Uma semínima é a pizza inteira. 4 fatias de pizza
é a mesma coisa de que uma pizza inteira, só que está cortada em 4, tá bom? Mas eu tenho 4 fatias, que somando dá uma, né? Aqui eu tenho 4 fatias de semínima, que são 4 notas diferentes, ó. 1, 2, 3, 4. E aqui eu tenho 4 fatias de semínima, né? Só que são 4 fatias ali unidas, é uma nota só. Isso daqui seria a mesmíssima coisa que uma semínima, tá bom? Então aqui eu tenho 4 notas